Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado para lá de especial. Eu, particularmente, sou muito fã do trabalho, acompanho há muito tempo. Amaro Lima, muito obrigado por estar aqui presente. Eu que agradeço o convite, Leitão. Isso é massa. Muito massa bom contar, saber, assim, tirar dúvidas, saber da história. Eu que acompanhei, que estava ali lá na plateia curtindo muitos shows, assim. Mas eu queria saber um pouquinho, assim, qual foi a sua primeira lembrança, assim, com a música? Quando começou, assim, essa sua relação com a música na sua infância? Como é que foi? Em casa. Meu pai foi um dos primeiros DJs do Espírito Santo, né? E o toca-disco ficava no meu quarto do Alexandre, né? A gente dividia o quarto e o toca-disco ficava lá. Então eu acordei inúmeras vezes ouvindo música. Inúmeras. Então minha paixão por música veio de casa, né? Minha casa sempre foi... A arte foi muito difundida, foi muito celebrada. Então, papai tocava violão, minha mãe ela se formou em odonto. Meu pai e minha mãe se formaram em odonto, meu pai nunca exerceu, minha mãe ainda exerceu um tempo e depois começou a fazer design de moda por conta própria dela, das invenções da cabeça dela, e isso que acabou influenciando os filhos, né? Primeiro meu irmão, minha irmã e depois eu. Mas a primeira lembrança de musical é isso. Então tinha um toca-disco no seu quarto, então acredito também que aquele gosto musical primeiro era aquilo que vinha de influência do seu pai e da sua mãe. Né? Eu acho que por ser DJ, papai, ele tinha que ouvir de tudo, né? Uhum. Então o DJ, ele ouve de tudo. Um DJ que toca em festa, principalmente, ele ouve de tudo. Ouve o que gosta e ouve o que ele tem que tocar pra galera dançar. Então, eu acho que é inerente ao DJ isso. E aí a gente acordava em casa, e papai também foi vendedor de disco, então ele ouvia também os lançamentos para poder vender os discos nas lojas. Então, cara, lá em casa acordava ouvindo diferentes estilos musicais todo dia. Então, um dia eu acordava ouvindo Jimi Hendrix, outro dia era Luiz Gonzaga, outro dia era Gilberto Gil, outro dia era música clássica, outro dia era Amado Batista, outro dia... E assim, Então eu cresci num ambiente musical onde eu não tinha um nicho, não tinha preconceito, porque para mim tudo era música, tudo legal. Até hoje eu carrego isso. Na escola também tinha esse problema comigo, que fala, pô, Amaro, como é possível? Não dá para gostar de tudo. Eu falei, cara, pior que dá para gostar de tudo. Né? A música tem seu momento de se ouvir, né? A música para mim hoje é a música que pode compor um ambiente, de você chegar em algum lugar e a música tá compondo aquela atmosfera. Então eu acho que a música tem esse poder de arte, de pintar uma parede sem efetivamente você ver a cor, né? Você sente. Então foi uma infância muito musical. E você lembra, assim, você falando de comprar disco, muito legal, né? Às vezes a gente ia na loja de disco, assim, tinha ali a Golia Disco, ia lá também, ficava ouvindo o disco lá, e você tinha isso, a oportunidade, como seu pai trabalhava com isso, então você pegava o disco, colocava ali na vitrola. Ali, no começo ele não deixava não, era muito novo, né? Arranhei muito disco dele, aquelas agulhas caríssimas. Nossa. Quem tem vinil hoje sabe que é caro, era caro naquela época, é caro hoje. Então, assim, eu não pra botar a mão mesmo, demorou. Deixou. Mas eu ouvia muito, assim, quando eu pedia, o que ele mostrava. Meu pai mostrou muita coisa. Até depois, quando já veio o CD e tal. Quando na minha infância tinha vinil. Eu peguei essa transição do CD. Quando eu comprei meu primeiro disco, ainda foi vinil. Eu ainda pré-adolescente ali. Pré-adolescente, bem pré-adolescente mesmo. Mas eu vivi mesmo o CD. Né, que já era uma outra fase ali, que você também ia na loja ouvir, apesar de que no Rio de Janeiro não tinha muito esse hábito de ouvir o CD, você tinha que pegar meio no susto. Aqui ainda tinha na Laser, ainda você ouvia os discos, né, pra poder comprar, mas lá não. Que o pessoal, que os donos e o pessoal da Laser não escute, mas que eu às vezes não tinha dinheiro para comprar, eu ficava ouvindo o disco lá na loja o dia todo, assim. O cara, de novo, aqui não, que eu tô na dúvida se eu realmente quero. Você já ouviu 3 vezes esse disco, você não tá com dúvida. Você imagina, olha só, ele tá falando de uma época que para você ter acesso à música, ou para você ouvir um álbum do seu artista preferido, você tinha que ir na loja e dar um migué, né? Nossa. Hoje você pode, assim, mesmo que você não assine nenhum streamer, Spotify, Deezer, etc., mas você pode ouvir o disco no YouTube, você pode ouvir o disco no Spotify sem assinar, o acesso à música é muito mais rápido.
Nossa, tinha que sair de casa, ir numa loja, pedir com licença, posso ter. Aí o cara às vezes estava com o CD lacrado, aí ele vinha com o negócio, abria, te entregava, você pegava o fone, aí você ficava esperando alguém. Era uma outra coisa, era outro acesso. Cara, como o tempo das coisas, né, de receber. Hoje em dia você digita ali, mais ou menos até errado o nome já vem pra você. E O assim, que cá entre nós é muito mais legal, né? é, É muito mais legal do que você tá com aquele negócio. Tinha vários artistas e discos que eu queria ouvir o artista e não tinha acesso. Às vezes não tinha na loja. verdade. Não tinha. Eu tinha a casa de um amigo meu que tinha um e tal. Então, imagina, você tinha que ir na loja, tinha que ir na casa do meu amigo pra ir lá dar uma ouvidinha, conversando com o cara, prestando atenção na música. É bem diferente os tempos. Não, e aí eu imagino assim, que com isso, essa coisa musical, em que momento ali então da sua adolescência, pré-adolescência, que você foi se dedicando então a estudar um instrumento, a começar a tocar, Eu sempre quis tocar, mas eu nunca conseguia, porque lá em casa era violão de aço, e era um violão de 12 cordas de aço. Então era, pra quem tá começando, é uma tortura aquilo, né? Você tem que apertar um violão duro, lembro na época. E aí sempre eu aprendia uma nota 12 e largava de mão, porque, cara, doía muito pra tocar. O tempo passou e eu nunca perdi o desejo de tocar o instrumento, né? Mas não dava. O tempo passou e eu peguei hepatite. Logo que a família se mudou para o Rio, eu e o Alexandre nós pegamos hepatite e nós ficamos em Vitória um mês. O primeiro mês de hepatite a gente ficou aqui na casa da minha avó, quando o papai acabava de acertar a mudança, minha mãe e tal. E a Alexandre estava aprendendo a solar na época e precisava de alguém para ficar fazendo a base dos solos e tal. E eu não tinha nada para fazer, a hepatite, né, a hepatite que a gente teve foi um pouco severa e a gente teve que ficar isolado. Então juntou a fome com a vontade de comer. Eu aprendi a fazer as bases, Alexandre fazendo os solos e eu fazendo as bases. E daí, né, para as revistinhas, para as cifras, e daí em um mês eu estava tocando um repertório gigante para uma roda de violão que já me fazia muito feliz. E aí eu acho que foi a virada para eu começar a tocar mesmo. Então assim, aí você com essa revistinha e com essas rodas, assim, você já começava a imaginar que, olha, tem um caminho aqui, tem uma trajetória, tem algo que eu possa fazer, pode ser meu trabalho isso aqui, ou ainda não? Cara, trabalho, eu acho que isso foi só quando... Foi quando eu desisti de fazer faculdade para fazer um animal. Foi ali eu falei, não, agora eu preciso fazer isso dar dinheiro. E aí eu comecei a enxergar como trabalho. Que até então era sonho. Ah, cara, meu sonho é viver de música, meu sonho é... Eu acho que tudo na vida começa de um sonho. Tudo na vida começa de um desejo que você tem para uma coisa que agora pode ser inalcançável, mas que você sabe que você pode chegar lá. E aí... Quando eu estava, né, fazendo a admissão para uma faculdade nos Estados Unidos e no meio do caminho pintou esse encontro meu com o Alexandre para a gente montar um animal. E aí, dali, quando eu falei, cara, não vou fazer a faculdade, vou fazer a banda, fora que eu falei, não, agora é a hora de, assim, ou vai dar certo ou eu abandono de vez o sonho de viver de música, né? Não que eu ia parar de tocar, mas não de viver. E que eu acho muito legal as pessoas que sabe, que tocam o instrumento, que cantam e tal. Eu acho a música muito importante na vida de alguém. Você não precisa viver de música, mas eu acho legal tocar. É legal ter essa experiência ali, né? Que é muito, muito legal. Assim, eu acho que a gente faria pessoas muito melhores, porque assim, eu acho que a educação é necessária em qualquer país e tal. Para o ser humano, a educação é um negócio fundamental. E a cultura, ela refina você. Quanto mais acesso à cultura você tem, mais refinado você se torna como ser humano, né? Você começa a se tornar mais sensível para as coisas, a discernir mais coisas. Por isso cultura é tão importante, não é tão tangente quando você aprender a escrever, ler, somar e dividir, etc. Mas é uma hora que ali você adquire uma experiência e emoções que só a cultura consegue te passar. Verdade. Nesse sentido. É tão importante isso, né? Que eu fico imaginando, né, como seria para as pessoas se tivesse acesso a estudar um instrumento, a um canto, a arte na base, né? Como se ela fosse assim, olha, é importante você aprender matemática, ler a música, né? Para você... E é isso. Nem todo mundo que estuda
português, matemática, vai ser daquilo ali, mas vai utilizar aquilo ali como ferramenta para outras coisas na vida, e a música e a arte também, né? Hoje a gente vive no mundo de multi-aptidões, né? Na verdade, você tem aptidão para alguma coisa e tal, mas você tem outras aptidões que estão ali dando suporte àquele principal, sua atividade principal. Aí não significa que, cara, eu sei programar um site, mas não significa que eu vou viver programando site, né? Eu falo outra língua, mas eu não sou professor de línguas. Mas isso tudo me ajuda na minha profissão final, né? No que eu faço da minha vida. E o conhecimento é importante por isso. E a cultura, nesse sentido, assim, de aprender um instrumento, também te ajuda a enxergar o mundo de outra forma. Assim, não obrigatoriamente você tocar o instrumento e viver disso, são mundos totalmente diferentes. Às vezes tocar o instrumento é simplesmente um momento de relaxar, de se conectar e de não pensar na vida, assim como as pessoas têm hobbies de esportes ou outras coisas nesse sentido. E aí você estava ali naquele momento de decisão, momento ali. E como é que foi então essa formação da banda? Quando é que você falou assim, vamos formar a banda, escolha do nome, como é que foi isso? Eu tava nessa época, Alexandre já morava em Vitória, eu morava no Rio. E eu estava estudando para fazer a prova de admissão nos Estados Unidos. O baixista do Alexandre saiu da banda, né? E eu sou baixista de formação, muita gente que nem sabe que eu toco baixo, mas ele me chamou para falar, cara, Amaro, eu tenho 10 shows para fazer, o baixista me deixou na mão, você topa fazer? Ele tinha ido no Rio, tinha visto o ensaio lá, eu tocando com a banda lá, e ele falou, cara, meu irmão já tá tocando assim, sabe? Ele ficou bem. E me chamou. Num desses shows, desses 10 shows que eu vim fazer, a gente fez uma jam session com a Banda 2, que era uma banda de Congo, mas não era formado por pessoas da comunidade. Enfim, não era uma banda tradicional de Congo. A Banda 2 era uma banda formada por alunos da UFS, profissionais liberais e tal, e era regida pelo maestro Jacegua Lins. Então, era como se fosse a galera que curtia Congo e que tocava Congo, mas não eram congueiros de origem. E numa jam session com essa galera, pintou um estalo assim, pô, que mistura legal, coisa bacana. Nossa. Vamos fazer um show disso? Vamos. E aí fez um show no Carlos Gomes, chamado Rock Congo, que foi esse nome, inclusive, é o batismo do Jacegua Lins pro estilo, né? E não por ser rock com Congo, e sim o rock simbolizando a música pop do mundo inteiro, né? E o rock por ser popular no mundo inteiro também. E o Congo pela cultura popular do Espírito Santo, né? Porque não tem também só Congo, tem o ticumbi, tem né, o bate-flecha, tem o boi pitadinho, tem um monte de coisa que a gente misturou com... Mas o Rock Congo acabou sendo a nomenclatura que a gente foi usar. E esse show não tinha nome a banda, foi Alexandre Lima ainda. Alexandre Lima, Rock Congo, foi esse show no Carlos Gomes, que foi massa. Depois desse show, a gente viu que a banda de Congo, essa banda de Congo, a banda 2, tinha tipo assim, umas 18 pessoas. Aí tinha mais um monte da banda. Aí era impossível viajar, até porque pessoas. E as pessoas tinham outras atividades, né? Tinham fotógrafos, tinham alunos da UFS, não tinha como. Os caras não iam viver de música. A gente queria viver de música, mas não os caras. E aí reduzimos o formato, o que virou o Manimal depois, mas tinha que fazer o show. E por Alexandre já ter um tempo de carreira, as pessoas ainda não conseguiam discernir uma coisa da outra. Alexandre veio de outras bandas, ele tinha uma banda Jovem Guarda cover, ele tinha outro rolê que não tinha a ver com o som que a gente estava fazendo no Manimal. E aí teve um show, que foi dia 22 de dezembro em Vila Velha, no Teatro Garoto, que era atrás da fábrica, ali tinha um cine-teatro ali. Era um show que a gente tinha fechado e tinha que ter um nome, a gente tinha que botar o nome da banda. A gente sentou num bar e falou, a gente não sai daqui sem um nome. Começamos a falar vários nomes, até que se falou Manimal. Quando falou Manimal, assim, a gente sentiu que a mesa se mexeu. Tipo, cara, que nome horroroso. Esse nome é demais. A gente falou, cara, tá aí o nome que já mexeu com todo mundo e ele é forte por ele mesmo. E a gente vai significar esse nome ao longo da carreira, né? Assim, porque a gente sempre, quando o nome de banda, a gente sempre parte do pressuposto, cara, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e Biquíni Cavadão, cara, isso é nome de banda. E a gente fala, cara, então o nome é forte e pronto. E aí esse show no dia 22 de dezembro foi o primeiro show com o nome Manimal, que a gente começou a tocar. E a partir daí até a gente comemorava os aniversários do Manimal todo dia 22 de dezembro.
Ah, que massa. Sempre final de ano era uma época especial de se comemorar o O aniversário. aniversário do Manimal era sempre 22 de dezembro. E aí, desses 10 shows, aí assim, teve assim, acabaram, assim, acabou os 10 shows e agora? Acabou os 10 shows e o Alexandre a gente conversava muito, né? Eu, o Alexandre e o Queiroz, que são os 3 fundadores do Manimal mesmo, assim, de fato, o núcleo ali. Até porque não tinha percussão nesse começo, depois que a banda 2 meio que tomou o rumo dela, porque ninguém queria tocar com a gente. Olha. Todo mundo achava que era tipo, não, cara, isso aí quase submúsica, sabe? Não, isso aí não, cara, pô, percussão. Os percussionistas tinham vergonha de tocar congo. Botar um tambor de congo. Tinha vergonha, assim. Nossa. Então, tanto que os primeiros percussionistas da banda, um era um amigo de infância nosso, o Nick, que virou jornalista depois e tal. E o Fábio, que era produtor da banda, ele assumiu o outro tambor. Caramba. Foi a galera que topou enfrentar a parada, porque antes, tipo, era meio que Congo, isso não vai dar em lugar nenhum, tipo, os caras estão viajando. Era um auge da época da música brasileira ali, aliás, do mercado brasileiro, do hard rock, Guns N' Roses, parava. E estava começando uma história ali, o Chico Science estava lançando o primeiro disco, o Skank, o primeiro disco, tem muita banda que começou nesse período do Animal, e a gente tinha essa proposta, e muita gente daqui do Espírito Santo torceu o nariz, assim, de músico, falar, cara, isso não vai levar para lugar nenhum. E essa galera que acreditou com a gente, em um ano a gente estava assinando com uma gravadora, aliás, o primeiro ano do Manimal foi um ano incrível, mágico, porque eu me dei esse ano para falar, cara, eu vou dar um ano para estudar, para fazer esse negócio dar certo, porque se não der certo em um ano, é vestibular, eu queria fazer, né, ou comunicação, ou letras, ou história, que são áreas que eu gosto muito, né? Eu sou técnico em publicidade, então eu fiz o 2º grau técnico. Então eu falo, cara, se a banda não for, vai ser uma dessas, porque são assuntos que eu curto. Mas no primeiro ano da banda, a gente já foi selecionado entre os 10 melhores trabalhos de pesquisa da América Latina para a Rádio França Internacional, a gente já ganhou o Festival de Alegre Melhor Arranjo. Então as coisas foram acontecendo nesse ano, meio mágico com a gente ganhando várias coisas, até a gente assinar com a gravadora, né, um selo que era distribuído pela Polygram, hoje é Universal, e lançar o primeiro disco. Aí a gente foi pro Rio, gravou com o produtor do Paralamas, o Savala, tivemos uma felicidade assim, de lançar o primeiro disco, que deu 1 ano, 2, a gente já estava na Europa fazendo show. Então foi bem... Eu imagino também, rápido. Falando de produção agora, se teve alguma dificuldade na captação dos tambores. Sim, até hoje. Se tinha dificuldade de percussionista tocar, então assim, para levar aquilo pro estúdio, então que era uma coisa muito local aqui, regional, como é que foi esse processo? O complicado assim, porque o ambiente de estúdio é bem diferente do ambiente ao vivo. Bem diferente, assim. Ali a gente, frequências e coisas, porque no show você tá vendo o cara tocar, então você vê o som, além de ouvir. No estúdio não, você não vê o cara tocar, então você tem que sentir o som que o cara tá tocando. E o primeiro disco do Animal, a gente teve muito problema, e muito por conta de inexperiência nossa de não ter gravado aquilo, nunca, né? Porque hoje tudo bem, hoje eu gravo em casa, eu tô gravando um disco em casa hoje. Mas na época não, a gente tinha que ir pro estúdio gravar e tal, e aí a gente passou por uma dificuldade ali de acertar um quebra-cabeça para gravar o primeiro disco do Manimal, que foi uma grande escola. Mas, e aí com esse disco, várias músicas, assim, vamos dizer assim, estouraram, as pessoas ouviam, cantavam. E como é que foi essa, então, assim, vocês estavam com uma grande gravadora, fazendo essa distribuição, eles pensaram assim, vamos pensar em mercado nacional ou só no mercado local? Tinha, às vezes, isso, assim, de falar, vocês estouram na no época, Santo, na época a gente tocou muito fora, a gente morou em São Paulo 6 meses, então tocamos bastante em São Paulo, bastante no Rio, fizemos circuitos de faculdades do Rio todo, além de não parar de tocar aqui, então a gente girou bem nesse período aí do primeiro disco, além de ter pintado essa coisa da Europa e da gente ter ido. Então você falar fora, então, assim, que eu digo, então na Europa porque antes, assim, o CD te dava uma barreira física para você transpor esse tipo de coisa. Tipo, que hoje eu lanço uma música no Spotify, ela tá na Índia, ela tá na Alemanha, ela tá em Portugal, ela tá nos Estados Unidos, ela tá em todo lugar do mundo, hoje. Nessa época você não tem streaming.
Então, assim, o CD, ele tem que ser lançado fora do Brasil. É totalmente diferente. Tem muita banda, inclusive, que tentou carreira internacional, não conseguiu, porque assim, a gravadora lá de Portugal, ela tinha que pegar o disco e fazer a promoção daquele disco, fazer a distribuição daquele disco. Então, era muito mais difícil você conseguir. A não ser artistas globais, né, principalmente americanos, ingleses e tal, que tinham esse acesso, porque as matrizes são desses países e mandavam para as filiais. Ah, cara, é Mariah Carey. Você vai ter que começar a mostrar Mariah Carey no Brasil. Ah, é fulano de tal. E vai ser fulano de tal. Então, vinha da matriz, como um produto que eles tinham que vender no mundo inteiro. A filial, o caminho inverso não existia. Ah, vamos mandar o Paralamas para Portugal. Não, são fatos isolados. O Paralamas foi uma banda brasileira que estourou na Argentina, né? E são muito famosos lá até hoje. Mas é pontual. O Gabriel Pensador, muito famoso em Portugal nessa época ainda do CD. Hoje você, com a internet, não, é muito mais rápido. Você vê, eu vejo quantos países me ouvem hoje. Assim, eu vejo, um dia desse eu vi um play da Arábia Saudita. Eu falei, cara, quem tá me ouvindo da Arábia Saudita, cara? Mas tá lá, tá lá. Então, é diferente a relação. Nessa época, meio que a gente conseguiu um contrato, uma apresentação na Expo 98 em Lisboa, e fomos para lá, e é uma sequência de coisas que aconteceram lá, né? De a gente tocar na última semana da Expo, de todos os produtores da Europa estarem lá assistindo o show, e aí esse show que era para ser uma semana virou uma turnê de um mês, e foi isso, assim. E aparecendo nos principais programas de TV de Portugal, de dar autógrafo no meio da rua. Foi nessa vibe, assim, que rolou essa primeira turnê da Europa. E aí tinha quando vocês assinaram esse contrato, tinha assim, número de discos que vocês tinham que fazer, de lançar, para que aí entra nessa, ou não? Não, normalmente assim, esses contratos de gravadora lá dos anos 90, é de praxe fazer 3 discos, 1 mais 2 na verdade, né? Fazia você já preso para mais 2. Eram 3 discos. Por que era isso? Porque qualquer artista, isso começou lá nos anos 60, qualquer artista, ele demorava um tempo para ele conquistar o público dele. Então, no primeiro disco, por exemplo, o Djavan lançou o primeiro disco lá em 1970, alguma coisa, e era um som muito diferente do que estava rolando no Brasil. Então, você vai ouvir, você fala assim, cara, o cara que ouviu o Djavan lá a primeira vez, você fala, é legal, mas é diferente. Ele não entra tão rápido. Então você precisa de um tempo para maturar aquele público. Lá pro terceiro disco, fala, bicho, esse artista é foda. Porque, cara, desde o primeiro disco, ele faz uma linguagem diferente. Então convencionou isso, do cara ter 3 discos para aproximar o público dele. E nem sempre a venda era importante. Tanto que o Caetano só foi começar a vender disco lá nos anos 90, assim, com mais de 20 anos de carreira. Mas, com o tempo foi passando, o mercado do disco foi mudando. E cada vez você tem menos tempo, ou menos chance de você conectar com o seu público, né? Então, quando a gente lançou, já era um disco mais ou menos um single. Então, você tinha que virar a primeira música. Se a primeira música não virou, já começa a você ter menos chance de... apesar de ter o disco inteiro, você começa a ter menos chance de virar as outras músicas. Então, era diferente a relação. Hoje, você tem os singles ainda, que são muito mais fortes do que nessa época que a gente lançava disco. Os singles são muito mais fortes, mas você tem toda uma cadeia ali junto para você conseguir conquistar seu público. Você tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Twitter. Então você tem um pacote seu de artista para atrair as pessoas e começar a dialogar com você, com a sua música. É muito mais difícil, porque é um mar de gente, é um oceano ali que a internet tem hoje à disposição. Então a relação é outra. E na época, esse disco ele conseguiu reverberar bem no Rio, um pouquinho em São Paulo e aqui no Espírito Santo bem, né? Até porque a gente ficava mais tempo aqui e tal. E aí pra fora, só quando a gente ia tocar. Então a gente ia tocar, vendia os discos lá, mas assim, quem tem o disco tem, que a gente levou e acabou. Não tem mais. Não tinha essa distribuição da gravadora como um trabalho. E aí eu fico imaginando assim, vocês tocando,
E teve um momento aqui no estado que, assim, se não tivesse um show de Manimal ali praticamente todo mês e lotado, muita gente. Em que momento que você viu essa virada, assim, de que quando começou lá, decidindo o nome, fazendo o primeiro disco, para que, caramba, a gente tá levando público que assim, que é igual qualquer artista, tem aquele público que vai pagar o ingresso, sair de casa para ir lá assistir. Olha, eu acho que eu comecei a viver de música com 3 anos de banda. 3, 4 anos. Então, foram 4 anos que era meio que vendia almoço para pagar a janta, assim, praticamente. Né? Morava com pai, com mãe, com vó, com tia, ia rodando de casa, até ter meu próprio dinheiro para agora eu vou alugar um APzinho, vou comprar minhas coisas e tal. Uns 4, 5 anos. Esse foi o tempo que a gente ralou para chegar. E aí já tava com aquele disco branco, que é... o disco branco é o Totô, é o segundo. Uhum. Né? É o disco que já começou isso mesmo, né? De começar a viver de música. Mas o CD mesmo que deu a maior exposição da banda foi o terceiro, o Espírito Congo. Esse foi... Que é o azulzinho. Né? Azulzinho. Mas o Totô já tem, assim, músicas que tocaram na rádio, assim, acho que umas 4. No Totô a gente foi no Fantástico, que o Marcelo D2 escolheu a banda como uma banda revelação para tocar no Rock in Rio. Uma brincadeira que o Zé Camargo fez lá, e ele, toca um Animal aí. Aí tocou Encontrei no Fantástico, e aí, né, foi uma loucura. Água de Benzer desse disco, então, que virou um hino, né, naquele momento da galera da ilha veio chamar. Então a gente, na época, também fazia a coisa da Curva da Jurema, que a gente começou com esse projeto lá. E, enfim. E aí, desse disco, acho que tem essas duas... Puxada de Rede Marina. Não, Puxada de Rede é do Espírito Congo. Espírito Congo aí é um monte, né? Mas então, Água de Benzer... Água de Benzer Encontrei é do Totô. Tocaram muito. Até hoje, assim, quando eu faço shows, eu tenho que tocar essas duas. Inevitavelmente. Isso é muito bom, assim, eu imagino. Porque lá atrás você ter uma música que ela não é sua mais. Foi você que compôs, mas não é sua. Ela é das pessoas que ouvem. Cara, você vê, tem histórias. Puxada de Rede é uma música que já deixou de ser minha e do Chocolate, que compôs comigo a música, há muito tempo. Há muito mesmo. Quando eu vejo assim, a Orquestra Vale tocando lá em Dubai, uma versão sinfônica da música e a galera aplaudindo, ou o Gilberto Gil cantando a música na sala dele e postando, a música já não é sua, cara. É uma música que já tá muito além, assim. Ela faz parte da memória afetiva de muita gente. E deve chegar muita história pra você, assim, de pessoas. Essa música marcou. Tem gente assim, eu casei e pedi pra colocar essa música. Tem várias, tem tatuagem, né? Com letra da música. Nossa. Já. Casamento com a música tem casamento com a mensagem do casamento ser uma letra de música minha, tem. Então aí nesse CD, no segundo, que tem água, que tem Marina, que aí que aquele estouro, que os shows e festivais, assim, todo mundo indo, assim, né? Aí é uma assim, contextualizando, né? Quando a gente começou, era meio marginal. Mesmo indo pra Europa, eu me lembro que a primeira turnê da Europa, a gente deu uns flashes pra rádio daqui. Como é que tá aí? Não, tô aqui em Madrid, pô, vamos ver não sei o quê, estamos tocando em Barcelona, vamos tocar na Itália, em Portugal, é demais, ótimo. E eu me lembro quando eu voltei, eu vi uma movimentação no aeroporto, falei, poxa, mas assim, repercutiu assim, né? Mas era porque tava rolando os Jogos Pan-Americanos e tinha um capixaba que ganhou, sei lá, 200 medalhas de ouro e o cara tava no mesmo voo que a gente. Eu sabia disso. Quase. Mas era meio que assim, a gente trilhou um caminho que eu falei assim, eu tinha que acostumar a galera a ouvir. Eu não sou muito novo, até pra quem era daqui. O Congo, ele era muito ainda pra quem... marginal total. Não é à toa que ninguém queria tocar com a gente, Congo. Até a pessoa se acostumar, né? O Renato Casaca uma vez falou isso, cara, se não fosse vocês, a gente não existia. Porque, assim, a gente já tinha preparado os ouvidos de todo mundo. O Casaca foi um expoente sensacional, mas teve outras bandas que não viraram que também usavam o Congo no seu elemento, assim.
Uma época que o Congo, assim, era desfile de moda, tinha Congo. Recepção internacional tinha Congo. Tinha Congo pra tudo. Trilhas sonoras com Congo. Jingle político tinha Congo. Tudo tinha Congo, porque virou a identidade. E é uma identidade nossa. Eu acho que a gente pode parar de dizer que, não. Cara, é a nossa identidade sonora, tá ali. É uma coisa genuinamente capixaba. Não existe em outro lugar, você pode rodar. Existe congada, que é totalmente diferente do Congo, do Espírito Santo, assim, a matiz, né, étnica é diferente. Então, cara, tá aí. Tá aí. Quando eu vou nos encontros de Congo e tal, é massa pra caramba ver aquela galera tocar e sentir essa vibe. Mas nesse contexto, assim, quando a gente começou não tinha nada. A gente foi acostumando e tal, e as coisas foram se profissionalizando. E aí a Rádio Universitária começou a tocar música capixaba, tinha um programa exclusivo de música capixaba de 1 hora, depois virou 2, depois virou 3, depois virou 4, depois virou a tarde toda. E as outras bandas, e se democratizou a gravação, começou a se democratizar, e assim, era mais barato, assim, era mais acessível, não barato, mas era mais acessível você ir pro estúdio gravar um disco. Então várias pessoas começaram a gravar disco, ou gravar música, singles, etc. E vender CD. E aí você tinha uma distribuição de CD local, assim, tipo a Laser era uma loja que vendia muito disco capixaba, então era espalhada pelo estado, tinha o catálogo lá, você deixava aqui, então você tinha distribuição, você tinha uma rádio tocando, você tinha tudo. Então tudo eclodiu para aquele momento ali de 2002, 2003, ter o Dia D, que é o festival icônico, que muita gente pergunta, por que não volta o Dia D? É porque pro Dia D acontecer, aconteceram várias coisas ali. Não é só você botar o festival e com o nome Dia D que as coisas vão acontecer. Não, várias coisas aconteceram ali. As bandas tinham pelo menos 2, 3 sucessos de rádio. Isso não só uma, né? Várias bandas. Era difícil nessa época você ir num show de banda capixaba que você não conhecesse pelo menos uma música. Tipo, pô, essa música é dessa banda? Cara, não sabia. Então, quando você chega nesse ponto, é isso, né? Junta as duas histórias ali, que você tem uma grande exposição de mídia e acaba você furando essa bolha de sair da rádio universitária e tal, já começar a ir para as rádios mais comerciais. Você começa a botar muito mais gente nos shows, e aí o custo é muito mais barato você contratar um artista local do que um artista de fora. E foi isso. E a história, para chegar nesse ponto do Dia D, foi uma união de coisas que aconteceram. Então porque assim, como você falou aí, deve ter muita gente ainda que fala assim, quando que não vai voltar? Não vai ter um outro Dia D? Deve ter muita gente... cara, mas hoje, cara, eu acho que, assim, tem muito artista bom, tem muito artista que dá muita gente, mas hoje a internet transcende. Então, às vezes você tem um artista que fica no nicho dele ali e tá tocando em um monte de lugar. E você não sabe, porque hoje a gente ficou muito acostumado de ter o acesso a poucos lugares. Cara, para eu conhecer um cara eu tinha que ver TV, para conhecer um cara eu tinha que ler jornal, para conhecer um cara eu tinha que ouvir rádio. Hoje eu não preciso ter nada disso para ter acesso a alguém. Você no telefone, você já vê tudo. Você vê o Instagram do cara, você vê o Twitter, você vê o Spotify, você vê o YouTube, e você conhece o artista. E os algoritmos são inteligentes de mostrar para você as coisas que se parecem com aquele cara. O que eu acho que mudou é que as pessoas são menos curiosas. Porque acaba você vendo só o que gosta, te esperando que o algoritmo te entregue a coisa. Esse é uma grande armadilha. Então, para furar isso, é o trabalho do artista, né? Que mudou o nosso trabalho nesse sentido. E aí eu imagino assim, que aí nessas levas, assim, em que momento ali você também busca, assim... porque ali quando você está na banda, você representa um coletivo e tem algumas coisas particulares que você quer experimentar e quer fazer. Que momento que você começa a pensar em composições, em coisas solos, trabalhos individuais? Foi um pouquinho antes de sair da banda. Que, né, como você disse, a banda é um país com vários governantes ali. E tem um mínimo comum. O produto final é sempre o mínimo comum de todo mundo, né? Todo mundo tem que topar para a coisa sair. Mesmo que você não concorde tanto, mas você tem que assinar ali para a coisa sair.
E quando eu comecei a fazer o meu primeiro disco solo, foi inspirado nas viagens, assim, do Manimal, que eu tocava violão no quarto do hotel, as músicas de outras bandas. E eu achava legal de descobrir a música no violão como ela é, tipo, só com voz e violão, que ela dava outra cara de um sucesso que tem um monte de coisa, bateria, teclado, palavra. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu vou gravar esse disco. Nesse período aí, que eu gravei em 2006 esse disco, nesse período a música capixaba já não estava no auge, assim, estava começando a se dissipar esse fervor de 2002 e tal. E todo mundo falava, cara, isso não vai dar certo, porque a música capixaba já morreu, que isso aí não é nada, blá, e tal. E eu gravei esse disco todo. E no meio desse caminho eu falei com a galera da banda, gente, vamos dar uma pausa na banda, porque eu acho que tá cada um querendo viver um sonho diferente. E eu acho que é um momento da gente, né, parar, porque tava todo mundo pensando em carreira solo ali, para oxigenar e para ter isso, sabe? Ter essa liberdade de fazer alguma coisa, depois eu juntava e tal, mas aí a galera preferiu continuar. E eu falei, então eu vou sair porque eu quero ficar livre, assim. Porque a agenda de banda, quando você tá nesse nível, assim, ela é muito puxada, porque você não tem um compromisso. E o Manimal, nesse período, ele não tirava férias, então eu fiquei muito tempo sem tirar férias, e mesmo com tempo ocioso, cara, vai ter um mês que não vai ter show. Mas eu não podia marcar uma viagem com você nesse mês que não vai ter show, porque podia aparecer um show, e aí seria imprescindível de estar nesse show, porque eu sou da banda. Uhum. E eu não podia prejudicar toda uma cadeia, não só a banda em si, mas toda a técnica, toda a galera do escritório que trabalhava com a gente. Aí eu falei, cara, eu quero tirar férias, eu quero ter um time, eu quero cuidar da minha agenda e eu quero viver outra parada. E saí da banda. E quando eu saí, eu só tinha esse disco que eu tinha gravado em 2006, né, das músicas. Eu falei, cara, eu vou ter que lançar isso porque a minha agenda de show acabou. Eu só tinha show com o Animal, acabou a agenda de show. E lancei o disco. E aí, assim, o disco é o Coletivo, né? Fiz 15 anos esse ano. Quando eu lancei o Coletivo automaticamente virou um hit. Assim, ele começou a tocar em várias rádios, pelo Espírito Santo inteiro. Comecei a ter convite para tocar um monte de lugar. E foi o CD mais vendido de 2007, foi quando eu lancei. O CD mais vendido. Mais do que Ivete Sangalo, mais do que no Espírito Santo, eu vendi mais que todo mundo. Né? Ficou 9 meses entre os 10 mais vendidos na Laser. Tinha uma parada da Laser lá de vender disco, que era uma loucura, que eles me ligavam, Mara, tá acabando. Eu tinha que ligar pra fábrica, não, faz mais CD. Foi uma corrida, mas foi um marco ali. Porque foram duas constatações de que, assim, a música capixaba não tinha morrido. Nada. E era uma prova, assim, física de que não tinha morrido, porque vendeu muito disco. Eu fiz muito show e no mesmo ano eu gravei o DVD. Foi uma loucura. E foi onde eu comecei minha carreira solo. E aí... teve a gravação do DVD, desse material. E aí tinha isso também, né? A venda de disco, de DVD também começava a ficar forte, né? Para as pessoas, para entrega. E eu fico imaginando... Né, nesse momento assim que você fala assim, foi um alívio, né? Você fala assim, pô, saí da banda, tinha 0 shows, agora consegui vender. E o passo seguinte, porque muitos artistas, muita gente fala assim, meu próximo trabalho, né? Será que eu vou conseguir? Tinha essa um pouco de receio assim da continuidade, ou estava tranquilo? Não, porque assim, desde o ano que eu tirei para viver de música, assim, eu tenho que viver, tenho que saber. Eu sempre foquei na parte do business, né? Então, como que faz? Como eu vou fazer para vender show? Como eu faço para vender disco? Como eu faço para botar gente no meu show? Como eu vou vender esse ingresso? Então, assim, essas perguntas ficam até hoje. Assim, o mundo mudou. A gente tá falando assim de CD que não dava, que a gente tinha que levar uma caixa para Portugal e vender a peso de ouro, porque só tinha lá 50 CDs para vender num país. Nossa. E hoje não. Hoje a estratégia é totalmente diferente, porque a música já tá lá, você não vai vender. Hoje é artigo de colecionador, pessoa que tem o CD, o material. Tem o CD, eu tenho o vinil hoje. Tá? É isso. Então, o mercado vai mudando.
E aí você vai se adaptando ao mercado. Então, cada passo que você dá na carreira, você tem que focar nisso. Assim. Eu lancei mais 2 discos depois do Coletivo. Lancei o Moborama, aliás, 3. Uma coletânea e depois o Delicidade. E depois do Delicidade, eu fui para Seattle gravar com o produtor do Nirvana, com o Jack Endino, e a gente fez uma banda lá, o Seven Kinds of Monkeys. E foi o trabalho autoral, foi o último. Eu já não ia gravar CD, mas enfim. O Jack pediu lá pra ter, a gente fez o CD. E foi o último CD que eu fiz, já em 2012 isso. Falei, cara, não tem mais CD, não existe mais CD, não vende mais CD. Nem laser não existia mais nessa época. Uhum. Então, assim, acabou. E como vai ser? Né? Como eu vou viver de música? Eu só comecei de novo a pensar em gravar alguma coisa em 2016. Eu fiquei 3 anos, né, com outros projetos que eu tenho, né, e também de eventos corporativos. Eu criei o Amarios Mandrakes, que é uma banda cover que eu tenho, e que começou de um fã que pediu para tocar no casamento dele, e aí o outro, e era o meu repertório, assim, nem era cover. Uhum. Aí desse casamento apareceu outro, e de outro apareceu outro, daqui a pouco eu tava chamando porque era bom. Pô, eu tô te dizendo que o casamento se animou pra caramba, o casamento. Eu falei, opa, eu tenho que começar a adaptar esse repertório, porque o cara nunca ouviu falar de mim. Eu vou chegar lá, tocar, puxar de rede, às vezes o cara não conhece. E aí, enfim, fiz essa banda, Amarios Mandrakes, e essa banda me tomou muito tempo, né? E deu muito trabalho nesse período. E lá em 2016 eu falei, cara, tá na hora de compor. Tá na hora de fazer alguma coisa nova, até porque eu vi a agenda, assim, era uma agenda extensa de show. Eu falei, cara, é isso que eu quero da vida. E eu falei, cara, não, eu vivi uma coisa que é o meu, sei lá, é o meu cerne ali. Então eu tinha que fazer de novo isso. E aí volta aquela história, tem que estudar o business todo de novo, o que aconteceu e tal. Aí eu comecei os estudos em 2016 e acabei em 2018 numa conferência lá nos Estados Unidos de empreendedorismo da música, que acabei de tirar todas as minhas conclusões e voltar a lançar e a gravar. E aí o Spotify começando ainda a rolar no Brasil. E aí eu voltei de vez. Assim. E aí até hoje eu tenho estudado todo dia tudo de música. Eu tenho uma assessoria para músicas iniciantes, chama Moborama, que eu dou consultoria, falo as coisas para a galera, assim, de caminhos, de o que pode fazer, o que pode ser feito, o que pode não ser feito, desde a parte técnica até essa parte mais conceitual de carreira. Então, se a pessoa tem vontade de tá começando a carreira, quer trocar uma experiência, quer saber como que pode caminhar e facilitar as barreiras, ela pode te procurar e você faz esse trabalho. Pode, eu sempre... às vezes eu dou dica lá no Instagram, eu abri um Instagram do Moborama, mas tá meio paradão lá, mas eu sempre dou uns toques ali, volta e meia eu tô no show de alguém vai, poxa, Mário, quero lançar um disco, eu lanço disco, eu lanço single, eu vou fazendo isso aqui, eu tenho clipe, não tenho clipe, eu tenho grana, eu faço post patrocinado, não faço, o que é melhor e tal. Eu conversei com uma compositora e ela falou que tem às vezes artistas procuram assim, eu quero o hit do TikTok, que já faça a dancinha e tal. Ela, não, depende, não é assim, né, que eu vou fazer até porque o sucesso viral é o sucesso da cocriação. É o cara que pega um trecho da sua música ali e faz outra coisa. Que necessariamente não é nem a coisa que você imaginou da música. Pega aquela coisinha, faz outra coisa e aí se torna um viral daquilo ali. Mas se existisse fórmula para o sucesso, daí, cara, assim, eu acho que já teríamos solucionado várias coisas. Mas assim, o sucesso nada mais assim, esses hits, nada mais são do que as pessoas que conseguem falar com o subconsciente coletivo de uma vez só, naquele momento. Né? Tanto que às vezes é hit passageiro, que você vai ouvir e aquele momento faz todo sentido, que vai te levar aquilo, mas às vezes vai virar o ano e acabou. Né? Tipo, Tá Tranquilo, Tá Favorável. Cara, Tá Tranquilo, Tá Favorável é uma música que eu ouvi ela um mês depois, já era propaganda de carro, já era que o cara tocando em Nova York, é isso, e acabou.
Sim, o legado Tá Tranquilo, Tá Favorável foi esse. Eu tô falando um que eu lembrei, mas tem vários outros que rolaram já nesse sentido. Então, não dá pra você saber, cara. E hoje, assim, você tá... Eu vejo que tem gente pedindo pra você gravar alguma coisa do Manimal, coisas assim. Então, como é que tá hoje você, esse relacionamento seu com esse trabalho, assim, de postar, de gravar? O que você tem produzido? Sobre o que você tá querendo falar? Eu tô fazendo o show, né? O Noite Manimal, que é um show que é o tributo ao Manimal ali, porque tem os tambores, e também é uma estética que eu tô... Né, que eu voltei desde essa história de 2016, voltei a compor em cima dos tambores, porque quando eu saí da banda eu quis me afastar de todas as formas, né? Então tirei os tambores, né, fiz o acústico primeiro e tal, e agora eu juntei, era uma ideia até que eu tinha feito com o Alexandre e tal. Esse show é meio que uma história que também esbarra um pouco essa história com o Alexandre, e aí, enfim, agora eu tô regravando algumas coisas do Manimal para atender a vários pedidos, para ter lá, né, com as minhas versões, e compondo também músicas novas. Mas é diferente, assim, como hoje, antigamente a gente gravava o disco todo e tal, então eu tô meio que fazendo como antigamente, eu tô gravando todas as músicas primeiro, para depois lançar, por isso tá demorando um pouquinho para sair. Por isso que o pessoal tá ansioso ali nas redes sociais, porque você tá gravando tudo, né? Você vai gravar, já tem uma quantidade, você já sabe quantas são, ainda tá na... Uma pré-lista que eu fiz desse disco em particular, tem 14 músicas. Ainda tem mais algumas de fila de espera, né? Então tem... Mas eu acho que o número ideal de um álbum são 12. Mas, não sei. Às vezes pode sair às 14, pode ter mais, pode ter menos. Então você vai regravar, assim, algumas... Vou. Várias, não só umas. Várias músicas do Manimal. Pô, que massa, assim. Porque até eu comentando, você falou que você não tem CD, né? Do Manimal, você não tem material. Eu não tenho, cara. Todo CD do Manimal eu dava. Tem, né? Todo CD do Manimal eu dava pra alguém. Não tem. Tem uma história até do David Byrne lá, que a gente tava em São Paulo, num bar, e entrou o David Byrne. E eu sou muito fã do Talking Heads e tal, muito fã dele também. E aí a gente trocou uma ideia e falou, pô, tem material da sua banda não? Eu quero ouvir. Aí o único CD que tava disponível que era o meu. Aí eu fui lá. E aí foi na época, eu não sei se ainda tem aqui a loja de revelação de foto, Fotoc. É muito velho isso. Cara, aí a gente achou uma sacola da Fotoc pra botar as coisas da banda, porque não tinha nem nada, foi do nada, assim, no bar, sabe? Caramba. O cara tá lá, não, cadê? Não, tem um CD meu que tá no carro, pega não sei o que, o cara vai ficar com o CD, não, pega uma sacola, bota o release. E aí teve uma hora que a gente tava bebendo, olhando esse David Byrne andando pra cima e pra baixo com a sacola da Fotoc. Assim. Cara, tem coisa mais art pop do que isso. David Byrne andando com a sacola da Fotoc pra cima e pra baixo ali com o nosso CD, nosso material. Cara, sensacional. E assim, teve um negócio que eu vi assim, que teve uns artistas que foram lançar o nome também Manimal. E aí tem várias bandas Manimal espalhadas no mundo. Várias. Inclusive, quando tem uma fase da banda que a gente botou um H no nome. Verdade. M-A-H, né? Manimal. É porque na França tem uma banda de death metal com esse nome, Manimal. Acho que na Espanha tem uma banda com o nome Manimal. Mais recentemente o Júnior tem uma banda de música eletrônica com o nome Manimal. E aí a gente, numa turnê dessa da Europa, pintou um monte de camisa preta no show, a gente não entendeu nada. Porque os caras eram fãs desse outro Manimal. Aí a gente podia botar o Manimal do Brasil, mas a gente acabou botando um H, que aí já... Né, tirava um pouco o Manimal, que muita gente chamava a gente de Manimal também, por causa do seriado, tinha um seriado também nos 80 com esse nome. E aí ficava Manimal e tava tudo certo. Quase uma franquia, mas nunca chegaram pedindo pra mudar o nome da banda. Não, nunca teve. Não, a gente tinha, a gente detinha o nome, né, da banda, os direitos de... Então, assim, talvez seja a primeira, então, a daqui, né? Que o Manimal, na verdade, o registro dele é de um personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Então ele cedeu pra banda, porque o personagem não virou. Era um personagem, não sei se ele é amigo do Penadinho, ou enfim, mas não virou o personagem, ele cedeu porque ele viu que a banda já tava tocando, isso foi lá pra meados de 2000 e alguma coisa. Então foi o Maurício de Souza que autorizou vocês a... O nome era dele, né?
Caramba, essa história eu não sabia. É. Cara, muito bom. E da banda, assim, a gente viu que todos ali saíram e continuaram fazendo coisas, assim, muito importantes para a cena, né, para a cultura. O Alexandre, secretário de cultura, né, de Vitória, assim, a gente olhando aquilo ali como uma referência, assim, caramba, alguém que entende, né, que sabe das nossas dores está ali. E como é que está a situação? Tem o movimento, né, que as pessoas adquirem camisas, compram, Viva Alex. Como é que está isso? Alexandre vai completar 9 anos de coma esse ano, né? E assim, o coma é uma situação que você trata do cara pro cara não piorar. Assim, não tem muita variação. As pessoas perguntam, como o Alexandre tá? Como o Alexandre tá na mesma. Se você pensar, são 9 anos que tá na mesma. Né? O que muda hoje é que a gente já tem toda uma logística ali, né, de afazeres da família que a gente já incorporou, que tá ali. O custo não é barato, é alto, por isso que a gente tá sempre fazendo campanhas ou isso, assim, no Natal a gente sempre bota as latas de alimentação do Alexandre, mamãe faz, né, uma incrementada e a gente vende, é um dinheiro bacana que segura uns meses. Então a gente tá sempre bolando alguma coisa para dar uma ajuda, né? A gente tem empresários que ajudam, a Multivix ajuda a gente pra caramba, né, que fornece uma grana para ajudar o Alexandre. Então a gente tá sempre, né, nesse tempo com a ajuda da sociedade em geral, assim, em oração, em dinheiro, em serviço, em ideias. A gente está sempre, né, com essa galera ajudando a gente a tratar o Alexandre, e a gente entregou, né, tá na mão de Deus e Deus sabe o que vai rolar, né? É uma grande provação pra gente, da família, assim, até hoje tá lá, de ver meu irmão daquele jeito, né? Não é fácil de ver minha mãe daquele jeito também, assim, porque quem fica também é bem doído. E assim, a força que a galera dá pra gente nesse tempo é a força que faz a gente seguir. Porque eu acho que se não fosse, eu não sei o que ia dar, assim. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação, porque você tá aqui é um presente para mim primeiro, porque a história do Manimal, você com seu irmão, o Nick, o Frederico, o Fábio, enfim, moldaram a cultura de muita gente, e que a gente continue aqui emanando toda a energia e força para sua família, e principalmente também que você continue firme, construindo histórias emotivas e emoções, compondo muito, para que a gente possa curtir e ter, se sentir representado e, enfim, fazer parte do nosso dia a dia com a sua música. Enfim, quero deixar também aqui, para você quiser deixar algum recado, fica à vontade. Eu levo minha vida muito assim, no amanhã, sabe? Acho assim, o passado é muito legal lembrar as coisas que você fez e tal, mas eu não vivo com apego nisso, por isso que eu não tenho CDs e nada assim. Eu sempre procuro o que eu vou viver coisas, como vai ser o amanhã, como eu vou me preparar para isso, e o agora, né, assim, viver o agora e se preparar para o amanhã, que é um lema meu. Então eu tô sempre buscando assim, o que eu vou fazer de novo, né, e não ficar assim, puxado de rede, hein, que música maravilhosa e tal. E assim, eu sinto isso, assim, que é maravilhoso você ter alguns pontos assim da sua vida que vão ficar marcados. Mas tem muitos pontos da minha vida que às vezes as pessoas nem sabem que aconteceram e que para mim foram importantes, de estar ali naquele momento fazendo aquela coisa, sabe? E é isso que eu busco, assim, de estar compondo e fazendo para ter mais momentos como esse. E por isso que para mim é sempre importante o próximo passo. É isso aí, estamos de olho, acompanhando, e em todos os seus passos, conta aqui com esse espaço para você estar aqui. Puxa, obrigado, Leitão. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. E você aproveita, curte, compartilha as redes sociais, e todo o trabalho dele vai estar aqui no link, e se inscreve. Até a próxima. Tchau!